Olá. Andréia, não estava fácil aqui a entrada, não é? Não, não estava não. Pois é. Então, bom dia a todos, não Bom é? Bom dia, dia. Andréia. E hoje vamos aqui ao nosso tema, que é um tema que muitas vezes deixa as pessoas desconfortáveis porque a dor está muito associada à vulnerabilidade. E não é fácil admitir as nossas dificuldades, admitir aquilo que nos dói mais, os desafios, enfim. Então, eu, para já, gostava de dar aqui uma noção de dor, em que dor há só uma, que é aquela que nos faz doer, seja no corpo físico, seja no nosso emocional, relativamente a como nos sentimos, seja também em termos do que pensamos. E a partir daí, esta dor pode começar normal, aliás, no nosso ponto de vista, começa no energético e depois vai ganhando mais massa e começa realmente a manifestar-se de outra forma e com mais intensidade, vai aqui provocar uma, uma força para nos movimentar. Eu vou dar um pequeno exemplo, como nós reagimos à dor. Se eu me queimar no fogão da cozinha, eu automaticamente vou tirar o meu dedo. Por isso é muito fácil o nosso sistema fugir da dor. Não quer estar em dor. E por isso hoje vamos trazer aqui a importância de olhar para a dor. Porque nós sabemos que dói olhar para a dor. Dói a todos. Só que se não olhar para a dor vai se alastrar, vai dominar e vai condená-lo a um maior sofrimento. Então, Andreia, eu vou passar-te a palavra e, por favor, fala aí desta dor que transforma, não é? É bem isso. Bom dia, boa tarde aí para vocês. Bom, é bem isso que você falou do fogão, né? A gente quer evitar a dor. Uhum. A gente queimou, tira, é automático. É o mesmo modo quando você está passando por uma situação que você não quer enxergar. Uhum. Você passa por aquilo, aquilo vem de novo, passa de novo. Ah, mas minha vida não sai do lugar, ela se repete o tempo todo. Por quê? Porque eu não quero enxergar. Por quê? Enxergar me mostra o que eu tenho que fazer. E quando Uhum. eu não tenho o que fazer, é mais fácil. Aí eu fico no vitimismo, no comodismo. Ai, coitadinho de mim. E eu não vou aprender. Então, enxergar requer responsabilidade, requer querer sair do lugar onde te Uhum. incomoda, né? Então, é você tomar essa responsabilidade e dar um passo à frente. Só que todo o aprendizado, tudo isso, causa-nos dor, né? Então, quando você olha para isso, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou Uhum. ficar na cama, deitada, numa depressão, e Uhum. não vou tentar mudar? Se eu não fizer nada por mim, ninguém vai fazer. Porque só eu posso fazer por mim. Só eu posso aprender. Só eu posso resolver. Eu posso te ensinar. Ó, esse caminho aqui é melhor, é mais fácil. Mas talvez ele é mais fácil para mim, não para você. Porque cada um tem um caminho. Então é você que tem que descobrir. Eu posso pegar na tua mão e te ajudar em determinadas coisas, mas o querer é seu. O Uhum. movimento é seu. Então, essa dor, ela transforma quando você olha, quando você Uhum. enxerga a realidade e fala: deu, o que eu tenho que fazer? Tá doendo. Vai doer muito mais a hora que eu olhar, mas ela vai doer para sarar. É igual um remédio.
um remédio que você passa em um machucado. Dói, mas depois cicatriza. Então, vai doer, porque você vai olhar, e quando você olha para a coisa olha para você. Mas é transformador. Porque quando você olha, você aceita, você aprende, você transforma. E aí, essa dor, ela não é uma dor que vai te adensar e pesar para o resto da vida. Aí é uma escolha sua. Olhar para essa dor como um fardo. Então, você não aprendeu. Você apenas fez. Porque quando você olha para essa dor com um aprendizado, você passa a amar e ver o que passou com aquilo ali, quem você se tornou com aquilo ali. Raquel. Eu agora estava a lembrar-me de uma coisa, que é o facto de, muitas vezes, as pessoas experimentarem angústia e não sabem do que é e de onde vem essa angústia. E, curiosamente, a angústia é uma manifestação muito do nosso inconsciente, principalmente quando está a falar de dor. A maior parte das pessoas, muitas vezes, não tem noção do que lhes dói, principalmente no que toca a respeito do emocional. Porque o emocional vai-se comunicando até pelo corpo. E se não chegar, inclusive, àquela dor física, começa a dar pequenos sinais. É aquela contração no estômago, é aquela falta de ar, é o vazio no peito. Tudo isto está a sinalizar uma dor que está escondida. E quando nós olhamos para a dor, nós o que estamos a fazer é a fugir. E como eu disse, é um processo natural em nós. Só que na medida em que vamos fugindo da dor, mais ela vai dar sinais para nós olharmos para ela. Porque a dor é um motor também muito transformador. Agora, se calhar há pessoas que estão a perguntar assim, sim, a dor pode ser transformadora, mas há dores que nós não conseguimos enfrentar. Há dores muito difíceis de tolerar. E eu estou aqui a lembrar-me da situação de, por exemplo, do luto de pais que perdem o filho. Porque é contra a natura. Nós, no nosso esquema, o que nós percebemos é os mais velhos partem primeiro do que nós. Quando os pais têm que fazer o luto de um filho, é totalmente contra a natura. E daí que este processo de dor, do luto, da perda de um filho, seja tão difícil. Porque quando este processo contra a natura acontece, e aqui eu também abro as portas à questão de alguém que nós conhecemos e que se suicida, e que vai ser o nosso tema na próxima sessão, nós vamos focar-nos no suicídio, ficam muitos porquês em aberto. Porquê é que isto aconteceu ao meu filho? Porquê é que isto aconteceu a esta pessoa? Porquê é que eu tenho que viver esta dor? E quando a pessoa se questiona muito nesta questão de porquê é que eu tenho que passar e enfrentar por esta dor, é muito fácil ela ir procurar justificações no seu passado. Às vezes vai pensar, se calhar eu não tive disponível o tempo suficiente. Se calhar eu perdi o meu filho porque eu agi mal com aquela pessoa ou desprezei alguém. Todo este tipo de pensamento vai vir. E neste processo, que muitas vezes acaba por ser solitário, e acaba por ser solitário porquê? Porque a pessoa tem vergonha de ir partilhar estes pensamentos. Tem vergonha de ir
partilhar, inclusive, as falhas que ela identifica e que acredita que podem ser a justificativa de ela estar a enfrentar essa dor. E quando nós nos deparamos com estas dores muito mais complexas, é de facto muito importante ir procurar ajuda. Porque nós conseguimos elaborar crenças no nosso pensamento que podem ser muito adversas a nós próprios. E quando nós viramos o nosso pensamento contra nós acabamos por não ter força. Porque o movimento que nós fazemos é começar a matar-nos internamente. Porque falhamos, porque deixámos de fazer, porque não estivemos lá. E toda esta morte interna que nós vamos fazendo nestes processos vai levar-nos a um lugar de incapacidade, de achar que mais nada vale a pena e de se sentir muito perdido. E daí que seja tão importante aqui perceber qual é a dor que está a viver. Porque há outras dores que, vamos imaginar aquelas dores mais emocionais e que não envolvem tanto estas perdas e que ficamos muito perdidos nos porquês. Quando nos deparamos com dores mais emocionais no sentido da culpa, da zanga, de acharmos que alguém não foi justo connosco no processo, que não nos assistiu como nós achamos que deveria ter assistido, nós ficamos ali num precipício em que vamos perceber que é como se nós ficássemos sujeitos a qualquer vento que nos possa derrubar, mais tarde ou mais cedo. Porque, outra vez, também esta culpa, este sentimento de injustiça, é uma coisa que nos vai consumindo por dentro. E vai querendo mais culpa, e vai procurar mais situações de injustiça, e vai encontrar. Andreia, por favor. Bom, Raquel, você estava falando aqui da angústia, tá? Que é uma dor que as pessoas, às vezes, nem percebem que tem essa angústia, tá? No seu dia a dia, tô normal, tô bem. Aí, quando entra aqui para os tratamentos, principalmente quando a gente entra no tratamento nosso, no final já da regressão, que é consciente, o que acontece? Ontem mesmo eu fiz, e essa pessoa me trouxe angústia. Essa angústia dessa pessoa, qual que foi? Ela é uma pessoa muito forte, tá? Qual que era o elemento? A tristeza. Porque a pessoa vem nessa força muito grande, eu tenho que ser tão forte que ela não percebe a tristeza e muito menos essa angústia. Isso fica remoendo dentro de você o tempo todo. É uma dor que está inconsciente. É uma dor que você não olha, que você não consegue sentir, né? E aí também tem tudo isso que você disse, igual de um filho que morre. Dor é dor, cada uma sabe a dor, aonde pegue o tamanho dela. Não dá para mim mensurar a minha dor com a sua régua. Sim. E você sabe onde dói. Então, o que nós temos? Respeitar. Dor dói, tá? Então, uma dor de um luto ou com uma outra dor de qualquer forma, existe um luto a ser passado ali. Porque essa dor, se você for olhar, ela é transformadora. Sim. Ela é transformadora. Dói. Ai, mas você não...
você fala isso porque você não tem filho. Você não sabe o que é perder. Sim, um aborto é um filho. Uma adoção que você não tem é um filho que você perde. Então, não é porque o filho nasceu ou ele não nasceu que deixou de ser um aborto, que deixou de perder um filho. Então, é você olhar para esse processo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua aceitação, tudo tem o teu tempo de digerir aquilo tudo para você aceitar. O cerne de tudo é a aceitação. Não é a aceitação da boca para fora. É a aceitação você olhando para trás e passando para um próximo nível. Vendo que, apesar de toda essa dor, por maior que seja, você aprendeu. E você não volta ao passado com vitimismo. Você não volta ao passado com aquele sofrimento daquela. Você aceita que tudo aquilo foi e transforma, transmuta tudo aquilo. Então, a partir do momento em que você faz isso, essa potência, ela se transforma numa força imensa dentro de você. Uma mãe, vamos pegar, continuar nisso, uma mãe que perdeu um filho, ela vai saber acolher quantas mães que perdeu porque ela sentiu a mesma dor. E aí não tem como a outra falar assim, mas você aceitou. Então, assim, quando essa segunda pessoa chega e vê o teu comportamento ali, eles até assustam e recuam. Mas como que você conseguiu isso? Por quê? Porque você foi olhar para dentro de você. Você foi olhar e aceitar essa situação. Porque tudo na vida tem dois lados. E não existe o bom e o ruim. Não existe o certo e o errado. Positivo, negativo. Não. Todos esses lados sombras, igual a perda do filho, é um lado sombra. Que você pode olhar para o seu lado luz e aprender com essa situação. E a gente só ama e aprende quando a gente aceita. Isso a gente fala em todas as nossas lives. E aí você me traz também o suicídio de uma pessoa, tá? Porque eu fui uma mãe omissa, eu fui isso, me culpando e me condenando todo o tempo, tá? A pessoa se suicidou, morreu. É uma vertente. Agora traz para você. Quantas coisas você matou em você? Quantos sonhos você matou em você? Você acha que isso é o quê? Dentro de você. Então, essa morte, ela está sempre presente. Só que a gente só olha para ela quando é uma morte física. E não olha para as nossas mortes internas. O quanto que a gente se mata todos os dias. O quanto que a gente se nega a olhar e aprender. Raquel. Eu acho que é muito importante essa ideia também dessa morte interna. Porque nós muitas vezes temos dificuldade em fazer essa morte interna. Que é olhar para o passado e deixá-lo lá. Nós não queremos matar aquele passado. Queremos que ele continue a fazer parte de nós. E quando fazemos este movimento de, muitas vezes, trazemos o passado connosco, e isto é muito visível quando as pessoas nos dizem assim, eu sou assim, ou eu estou nesta situação, desde aquele acontecimento que se passou, e às vezes pode ser 2 anos atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás. A pessoa continua a usá-lo como referência para justificar o estado em que está. Ou seja, não fez a morte do processo,
E aquela dor está ali. Aquela dor não foi transformada. Sim. A pessoa não agarrou a dor que passou naquele momento para servir-lhe de força para continuar o caminho. Porque quando nós falamos de dor, e nós temos que ser reais aqui quando olhamos para a vida, nós vemos pessoas que passam por uma situação de dor e nós percebemos o processo de transformação delas. Nós olhamos para elas e dizemos, realmente está melhor. Olha, aquilo passou, aquilo desapareceu. Não é? E depois temos outra realidade, que é quantos de nós não assistem a pessoas próximas de nós que não querem mudar, que não querem fazer o processo e que continuam a repetir a mesma história. E quando se repete esta mesma história, percebam que aqui há também uma comunicação interna que está muito associada a um pensamento autodestrutivo. Porque se eu só estou a falar daquele evento mau que aconteceu e que eu carrego nas minhas costas, eu estou a fugir da dor. Eu não estou a encará-la. Não é por eu falar daquele acontecimento que eu estou a olhar para a dor. Não, na realidade eu estou a fugir da dor. E aqui as pessoas, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu se falar do meu sofrimento e da minha dor, isto ajuda-me e liberta. Até certo ponto. 20 anos depois já não é libertador. Tão simples quanto isto. Bem menos tempo, né? Não é? Sim, mas nós sabemos que há muita gente que no final de 20 anos ainda está a contar a mesma história que passou quando era adolescente. E que aquilo marcou imenso e que até hoje é por causa disso que tem problemas nos relacionamentos. Por exemplo. E aqui eu quero também trazer uma noção que é o nosso ego. Porque o nosso ego gosta muito de ser forte. Consigo tudo, aqui problema, defeito. Quem é que vem aqui fazer crítica? Não, eu não vou deixar. O nosso ego vai tentar proteger-se ao máximo. E quando nós somos escravos desta coisa da perfeição de não, eu não posso mostrar que tenho vulnerabilidades, eu não posso mostrar que tenho dores. A pessoa fica aqui presa numa vaidade, que é eu sou superior aos outros. Os outros, enfim. Agora, eu mostrar que tenho fragilidade, não. E quando nós ficamos vítimas deste pensamento, que é eu não posso expor, mesmo quando estamos a falar de dor, é preciso ter cuidado. Porque há momentos e momentos para falar de dor. Isto é como tudo. E há aqui uma outra noção que eu gostaria de trazer, que é esta fuga que nós fazemos à dor está conectada com a nossa falta de estado de presença. Porque é que eu fujo da dor? Porque realmente eu não quero olhar para aquilo. Ponto. Porque aquilo está ali e, entretanto, se eu for lá, eu vou ser invadida por memórias, eu vou lembrar-me de várias pessoas, enfim. Quando fica aqui neste movimento de, ok, eu vou aqui criar esta barreira, eu vou fugir, só que fica lá, aquilo dói na mesma. Nem que seja no inconsciente, aquilo está lá. Mesmo que não fale daquilo todos os dias, a dor está lá. E é daqueles monstrinhos que vêm atrás. Não larga. Esta é a realidade. E na medida em que nos vai acompanhando, nós vamos ficando sem estado de presença. Porquê? Porque perdemos a conexão com o prazer. Porque vamos, sei lá, está um dia lindo de sol, vou para o parque. Mas eu vou para o parque, mas eu vou estar a pensar aqui
Ai, naquela discussão que eu tive, e naquela discussão que eu tive, e naquela discussão que eu tive. Que estado de presença é este? Nenhum. Porquê é que essa discussão incomodou tanto? O que é que ativou aí? Que gatilho é esse? E se não for olhar para esse gatilho, se não for tratar isso, continua preso na roda do hamster. Corre, corre e está sempre no mesmo lugar. E é aquela fuga que não leva a lado nenhum. Só promove ainda mais dor. E isto é importante as pessoas entenderem que não é que a vida seja injusta com elas, não é que elas sejam azaradas, não é que elas sejam a rainha ou os reis do sofrimento. Não. Há aqui que olhar para o facto de se essa dor está aí e se está com uma conversa interna nesse sentido, é porque tem que ir olhar para, muitas vezes, o primeiro evento que lhe tocou, que lhe fez doer. Porque é aí que está a raiz do problema. E nós temos que nos lembrar com coisas do passado e dentro daquilo que nós nos lembramos da nossa vida, não é? Quando nós passamos por um trauma, um evento difícil, que nos chocou, que nos traumatizou, que nos trouxe dor, nós, enquanto crianças, não tínhamos a capacidade mental, o aparelho cognitivo que temos hoje. Certo? Como é que ali o processo de dor, de trauma, de desafio, de choque foi processado? Muito pelo corpo. Porque não havia cognição para entender ali o evento. E às vezes as pessoas, quando começam a crescer, não é? Ficam adultas e dizem assim: ai, perante aquela situação, olha, dá-me uma arritmia, fico completamente em pânico, eu até começo a transpirar das mãos e às vezes nem sei porquê. Eu não consigo perceber o porquê. E não consigo porquê? Porque esta memória ficou mais processada no corpinho do que propriamente na mente. A informação está lá toda mesmo. Agora, como é que pode transformar isto? É precisamente olhar muito para o corpo. Eu acho que é essencial começar aqui a ganhar e a trabalhar uma autoconsciência, no sentido de o que é que o meu corpo está a dizer? Porque nós ficamos muito distraídos, nós desconectamos muito do corpo, porque apostamos muito na nossa cabeça. Achamos-nos super inteligentes, achamos que a nossa cabeça sabe tudo, e então vá que a cabeça comanda. Só que há coisas que não são racionais. Não são. E se não se for olhar para estas partes de nós que estão mais danificadas e que se podem ver e que se pode ver essa fragilidade, essa afetação de um ponto de vista mais profundo a nível emocional ou energético, não se vai lá. Daí que as terapias que nós fazemos, as técnicas que nós usamos, têm um foco exatamente nestas matérias. Porquê? Porque a mente compreende até certo ponto. Depois, está bem, está. Por isso é que nós às vezes ouvimos muita gente a dizer: mas eu até percebo porque é que faço isto, só que não consigo parar de fazer. Quantas? E porquê? Porque sim, a mente percebe, só que o gatilho, a informação está num nível mais profundo, mais emocional, mais físico até. E não olhar para isto é também fugir da dor. Se eu quiser compreender tudo com a cabeça, eu vou ignorar o meu corpo quase 100%. Porque o que é que a cabeça às vezes nos diz?
estou triste, ai, estou ansiosa. Tá, e o que é que o corpo está a fazer? Onde é que pega no corpo? Como é que o corpo reage? Porque se não for olhar para o corpo, não consegue também estabelecer uma ponte entre aquilo que é o gatilho e o gatilho emocional e aquela compreensão mental. Depois a pessoa pensa, como é que então eu vou fazer isto? Aí está. Tem que ir para a parte mais emocional, tem que ir para a parte lá de trás do que está escondido. Porque andar só pelas parras das uvas, não vai comer uva nenhuma. Só vai ver as parras, não é? Sabe que estão lá uvas atrás, ou às vezes nem sabe. Mas vai se ocupar muito com as parras. Andreia, por favor. Ai, já estamos aqui a chegar ao nosso tempo. Sim, já estamos ao nosso tempo. Mas eu vou falar bem rapidinho. Tudo isso que você falou, tá? Uma pessoa que é forte dentro dessa situação é uma pessoa que está iludida em um processo e não quer olhar para isso. Quando ela está iludida para esse processo, nossa, você é muito iludida. Que não sei... Vamos aprofundar um pouquinho mais? Você está fazendo o que com você? Mentindo. Acreditando numa coisa que não é real. Já parou para perceber isso? Outra coisa. Quando essa dor dói e eu fujo porque dói e eu não quero sentir. Você tem certeza que você não está sentindo? Porque ela está batendo todo momento ali. E você está fugindo, está vindo outras situações e você não enxerga, você não quer ir. Então vamos colocar a dorzinha debaixo do tapete, porque ali eu não vejo. Eu não preciso olhar, eu não enfrento. Obviamente também não vai aprender. Obviamente também não vai transformar essa dor. Obviamente vai continuar nessa inércia, nesse sofrimento, nessa vida empacada, porque não quer fazer o que precisa ser feito. Tá. Diante de tudo isso, igual você disse, dos nossos tratamentos, tá? Tudo tá ali em criança, que a gente joga para o nosso inconsciente. Porque doeu, então eu não vou ver. Então, quando a gente faz esses tratamentos, o que acontece? As pessoas, durante o tratamento, elas começam a lembrar de coisas que elas não lembravam. Elas começam a ir em situações que elas nem sabiam que te machucava tanto. E é tão gratificante quando um assistido seu chega e fala assim, nossa, eu não sabia que isso me machucava tanto. Não foi fácil durante o tratamento, mas eu tô bem, eu tô aliviada, eu tô tranquilo. Sabe? Isso é gratificante. Aí a pessoa passa durante todo o tratamento, durante toda a semana, e vem trazendo as coisas que acontecem. E o nosso aprendizado aqui, que a gente está sempre atualizando, sempre aprendendo. E uma das coisas que a gente aprende muito é sentir o que as pessoas não querem. Sentir é aqui, ó, o coração, tá bom? É sentir. Então, dentro desses tratamentos, a gente sente o que o nosso assistido está sentindo. Às vezes, até mais que eles, porque eles não estão habituados a sentir. Eles só sentem bem no final. E o que quer dizer isso? A gente vai cavucar essa matriz viva, essa coisinha ali chamada inconsciente, que adensa, que te segura e não deixa você aceitar, aprender a amar e passar por outro nível. E que faz repetir os padrões e as E aí dores. não sai, é mais do mesmo. É mais do mesmo. É isso, Andreia. Vou começar a despedir-me. Despeço-me de ti, despeço-me daqueles que nos ouviram, que nos vão ouvir e estaremos aqui para a semana. Um grande beijinho e podes despedir também.
Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente e os que vão estar, né? Semana que vem estaremos aqui de volta. Obrigada. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.